Oi, queridos, que a graça e paz de Jesus esteja conosco e que possamos estar louvando ao Senhor Deus, porque o Senhor é bom e a sua fidelidade dura para sempre. Ele caminha conosco e ele nos dá o melhor para podermos viver. Mas para isso, nós precisamos aprender a conversar com o Senhor Deus. Nós precisamos aprender a ir até ao Senhor Deus e conversar, ouvir a sua voz através da sua palavra e aprender a ter comunhão com o Senhor todos os dias, porque o Senhor, ele é o nosso Pai e ele se agrada que tenhamos comunhão com ele, que vamos que gastemos tempo junto do Senhor Deus. Nós gostamos muito de conversar com pessoas, mas nós negligenciamos a conversa com o Senhor Deus. E o Senhor Deus é o mais importante que nós temos na nossa vida. É Ele que cuida de nós, é Ele que nos ajuda, é Ele que caminha conosco. Por isso, nós precisamos gastar mais tempo com o Senhor, nos preocuparmos mais com nosso tempo de devocional com o Senhor, porque é muito mais importante conversarmos com Deus do que com pessoas. Pessoas são muito importantes na nossa vida também. Elas nos fazem companhia, elas nos ajudam a caminhar, elas estão sempre conosco, elas nos ouvem, respondem, é um diálogo. Mas nós precisamos nos entender que o Senhor Deus é mais importante. Ele é a primícia da nossa vida. Vamos ler hoje, vamos falar um pouquinho sobre Êxodo 16. O povo de Deus, ele estava acampado em Elim, né, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e eles se acamparam naquele lugar. 2 meses depois que eles saíram do Egito, eles começam a caminhar de novo para o deserto, porque eles precisam chegar na terra prometida. E essa terra, eles têm que caminhar até lá. Eles vão aprender primeiro a conviver com Deus. Como eles não tinham convivência com Deus, então agora eles estão num deserto, porque no deserto eles só podem depender de Deus. Somente Deus pode socorrê-los. Então é como se fosse um aprendizado, uma escola. O deserto é a escola da vida do povo hebreu, para que eles pudessem aprender a conviver com Deus. A nossa vida é assim também. Nós passamos por dificuldades, tem épocas na nossa vida que nós não temos ninguém para nos socorrer e nos ajudar. Mas então nós precisamos aprender a depender do Senhor Deus. É o Senhor Deus que coloca as pessoas no nosso caminho. Ele coloca as pessoas certas no momento certo. Então eles começam a caminhar. Aqui fala: toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Já fazia 2 meses que eles tinham saído do Egito. Eles já tinham murmurado por causa da água, né? Quando eles chegaram em Mara, murmuraram. Aí o Senhor Deus preparou, Moisés transformou, sob a ordem de Deus, as águas amargas em águas doces, próprias para o consumo. Aí eles caminharam mais um tempo e chegaram até Elim, onde tinha as palmeiras e a água à vontade, em abundância. Agora eles começam a caminhar de novo e eles vão murmurar contra Moisés de novo. Eles acham que eles estão murmurando contra Moisés, mas eles estão murmurando contra Deus,
Porque, olha bem, disseram-lhe os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto a panelas de carne e comíamos pão a fartar, pois nos trouxeste a esse deserto para matar de fome toda essa multidão. É assim na nossa vida. Nós reclamamos do trabalho que o Senhor Deus deu para nós. Nós pensamos que nós estamos reclamando do patrão. Nós pensamos que nós estamos reclamando das pessoas que trabalham conosco. Nós pensamos que estamos reclamando do marido. Nós pensamos que estamos reclamando da esposa. Nós achamos que nós estamos reclamando do que nós gostaríamos de ter e nós não temos, ou do que nós lembramos que nós tínhamos e que agora nós não temos mais. Aliás, essa lembrança do povo do Egito, ela é mentirosa, que ela fala que eles comiam pão a fartar, que eles tinham panelas cheias de carne. Se lá era tão bom, se eles tinham pão e carne com fartura, por que eles reclamaram a Deus e quiseram sair do Egito? Então é assim, nós estamos sempre insatisfeitos. Nós devemos nos lembrar que quem fez o nosso dia foi o Senhor Deus. Quem preparou a casa para a gente morar foi o Senhor Deus. Quem preparou o marido foi o Senhor Deus, a esposa, o trabalho. E até mesmo nas doenças, quem preparou as medicações para nós usarmos é o Senhor Deus, que deu inteligência para o médico, para o biólogo, para o farmacêutico preparar as medicações. Então, nós precisamos parar de murmurar, reclamar. E isso é comigo também, porque eu também murmuro e reclamo. E quando nós reclamamos, o Senhor Deus fica... o Senhor Deus não se entristece, Ele não gosta, porque quando nós damos um presente para o nosso filho, nós esperamos que ele se alegre com aquele presente. Se ele começar a reclamar daquele presente, jogar fora, eu não quero esse presente muito ruim, muito feio, nós vamos nos aborrecer com isso. Mas quando nós damos as coisas para o nosso filho, nós estamos achando que nós estamos fazendo com amor, com carinho e dando o que ele precisa. Até mesmo a mesa, quando a gente põe a comida à mesa, a gente espera que as pessoas que vão comer sejam gratas. Porém, quando começam a murmurar e a reclamar, a gente que fez se aborrece. Então, o Senhor Deus, Ele faz para nós, Ele nos dá a condição de ter as coisas. Então, quer dizer que a gente não pode mais reclamar? A gente tem que se agradar e ficar quieto? Sim, a gente tem que se agradar daquilo que o Senhor Deus preparou para nós, do nosso dia, de todas as coisas que Ele preparou, até dos problemas. Nós temos que louvar o nome do Senhor e chegar para o Senhor e dizer: Senhor, eu estou feliz porque o Senhor preparou esse dia para mim, mas eu gostaria de ter um dia melhor, de ter isso, de ter aquilo, ter uma comida melhor, de ter um esposo mais fiel, um esposo mais participante da nossa vida, um esposo que tivesse um trabalho melhor, ou uma esposa que cuidasse melhor do lar. Então nós podemos chegar para o Senhor e dizer que nós não estamos completamente satisfeitos, que nós agradecemos aquilo que Ele nos deu, mas que nós gostaríamos de ter algo a mais, porque o Senhor sempre tem coisas boas para os seus filhos. O Senhor sempre pode mais, Ele pode muito mais do que aquilo que nós pedimos e pensamos. Mas nós precisamos saber ser gratos pelo que temos e saber pedir, ir até o Senhor Deus e até a fonte, porque é somente Deus que pode nos ajudar, só Ele que pode abrir as portas dos céus e nos mandar novas coisas, novos presentes, assim, coisas melhores. Então, o que acontece? Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover do céu
pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha presença. Dar-se-á que ao sexto dia prepararão o que colherem, e será o dobro do que colherem cada dia. Então, o Senhor Deus vai dar para eles também. Quem nos vai dar o pão, né? O Senhor vai mandar o pão para eles todos os dias. É o maná que vai cair do céu. Aqui no versículo 31 diz que assim, deu-lhes a casa de Israel o nome de maná, era como semente de coentro branco e de sabor como bolos de mel. Olha que delícia, era um pão saboroso que o Senhor mandou para eles. Muito melhor do que o pão que eles tinham lá no Egito. Agora o que eles têm que fazer? Só levantar de manhã e colher. Mas colher para um único dia. Deus disse para eles, vocês vão colher para um único dia. Mas o que eles fazem? Muitos deles colhem a mais. E aí isso estraga. Então não adianta, gente. Nós precisamos obedecer ao Senhor. E o Senhor vai mandar também codornize para que eles tenham carne. Para que eles possam se alimentar da carne e do pão. Então, tudo que nós precisamos é o Senhor Deus que prepara para nós. Mas nós precisamos saber pedir. Nós precisamos ser gratos ao que nós temos e pedir mais. Nós podemos pedir mais. Mas, além de pedir, nós temos que esperar, agradecer o que temos. E se o Senhor não der, é porque não era bom para nós. Então nós temos que saber que o Senhor Deus, Ele é supremo e Ele sabe o que é melhor para nós. Ele nos dá presentes, mas Ele também não vai dar aquilo que vai nos afastar do Senhor, aquilo que vai fazer mal para a nossa vida. O Senhor cuida de nós porque Ele é o nosso Pai. Louvado seja Deus. Vamos orar? Senhor, te agradeço pelo dia de hoje. Te agradeço pelo cuidado que o Senhor tem tido conosco. Te agradeço porque não nos falta nada. Te agradeço porque podemos ter a tua palavra, ler a tua palavra, ouvir a tua voz. Te agradeço porque aqui no nós temos esse país maravilhoso para nós vivermos, com sol em abundância, com água em abundância, com comida a fartar. Te agradeço por tudo isso, porque o Senhor preparou isso para nós. Te peço, Senhor, por aqueles países onde a tua palavra é proibida, que o Senhor esteja abençoando aqueles irmãos, Senhor, que lutam, Senhor, para poder ler uma porção da tua palavra e que dão a sua vida, Senhor, pelo evangelho, para pegar o teu evangelho. Ó Senhor, tenha misericórdia desses irmãos, Senhor, que estão lutando para divulgar, para falar, para pregar o teu evangelho. Ó Senhor, cuida de cada um, fortaleça, Senhor, cada um na fé, Senhor. Ó Senhor, te peço pelos irmãos que estão ouvindo esse vídeo, que o Senhor derrama graça, derrama misericórdia sobre a vida deles, Senhor. E dê, Senhor, a cada um o que cada um necessita, o que cada um precisa, Senhor. E dê-nos, Senhor, uma fé renovada a cada dia. Renova, Senhor, a nossa esperança. É no nome de Cristo Jesus que eu oro, com perdão dos nossos pecados. Amém. Louvado seja Deus. Obrigada por ver o vídeo. Por favor, curta, compartilhe, se inscreva no canal e deixe seu comentário aqui embaixo. Deus te abençoe.